futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu arroz, tinguinho e tubano. Doutor dos chefes do pai, nhanho, branho, leré e buiú. Nhanho, branho, leré e buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta sexta-feira, dia 31 de maio, dia de coração da Mãe Rainha de 2024. No oferecimento de Campos Supermercados, Universo da Festa, Vereador Professor Vavá, WSON e Eventos e a página Pesqueira Ordinário, vamos aos destaques do programa de hoje. Ontem foi sepultado Zé Toinho. A gente tem imagens do cortejo, do enterro do grande Zé Toinho. A gente vai mostrar aqui. Tem também os campeonatos regionais e amistosos nesse fim de semana. Na série dos grandes times do nosso futebol, vamos homenagear o aniversariante da semana, que foi o Madrugada do Arnaud, lá do Centenário. Em 2016 ele fez um torneio entre 4 equipes, a gente vai mostrar essas 4 equipes. Hoje tem o esporte na Série B, tem notícias do Náutico que começa a viagem hoje para o Rio Grande do Sul. Tem também o nosso giro de notícias, principalmente com a seleção brasileira. Tem Libertadores, Copa Sul-Americana, Brasileiro da Série B, Série C, Série D, Sub-20. Tem voleibol, tem também placar da rodada, agenda do dia e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva. Basta clicar no botão com o nome inscreva-se aqui. Se você estiver no YouTube, se estiver no Facebook, basta me seguir nas duas plataformas. Deixa o seu like. Eu sou Jânio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. No Universo da Festa tem tudo para a sua festinha bombar, desde os acessórios até os presentes e mais uma variedade de produtos para todas as comemorações do ano. Estamos localizados na Praça Dom José Lopes, ao lado da Catedral de Santa Águeda. Acesse o nosso Instagram e compre online através do nosso WhatsApp 87992019105. Universo da Festa, a sua festa começa aqui. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. WSON e Eventos, contato pelo fone 87999380801. Estamos de volta com o Pesqueira Esportes desta sexta-feira. No oferecimento de Campos Supermercados, Universo da Festa, Vereador Professor Vavá, WSON e Eventos e a página Pesqueira Ordinário, a melhor resenha da cidade. Lá você encontra tudo o que acontece de bom de entretenimento aqui em nossa cidade. Também as festas que rolam aqui, tanto em Pesqueira como região, você encontra num lugar só. É na página Pesqueira Ordinário, lá no Instagram. Vá lá e visite. Bom, ontem foi sepultado o nosso grande Zé Toinho. A gente tem umas imagens aqui, vamos mostrar as imagens do Gilmar Farias. Aí foi na hora que o sepultamento foi chegando na rua Paz Barreto, ali próximo à escola Dom Adel. Veja que tinha uma boa quantidade de pessoas, algumas pessoas vestidas com a camisa do Ibis, outras com a camisa em homenagem ao Zé Toinho. Inclusive, após essa passagem aí, eu estava presente também,
Aconteceu um momento mais emocionante. Foi quando o carro fúnebre parou em frente ao campo do seminário, né? Como eu falei aqui no programa de ontem, ele era a cara do seminário. E o pessoal todo que estava aí no sepultamento aplaudiu todo mundo. Foi um momento que foi difícil de segurar as lágrimas lá na despedida do Zé Toinho. E o Gilmar Farias também filmou a chegada lá no cemitério. Vamos acompanhar. Chegando o cortejo fúnebre de Zé e Toinho. Na tarde de quinta-feira, 30 de maio de 2024. Chegando ao cemitério Pesqueira. Com o coração, não apenas com a boca. Segura! Vamos se despedir de Zé Toinho com uma salva de palma bem grande. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas e o som que disse que estava Grande Zé Toinho, vai deixar bastante saudade, realmente não tem como a gente não se emocionar quando a gente vê as imagens. Vai ter a rodada domingo no Campeonato do Seminário, até porque o que mais Zé Toinho gostava era da bola rolando. Então por isso a decisão foi de manter a rodada, não ia ter jogo do Ibis, então se manteve o jogo, inclusive vai ter homenagens lá ao Zé Toinho, não só um minuto de silêncio, mas, por exemplo, a taça vai se chamar agora Taça Zé Toinho. Tá certo? Em homenagem ao grande Zé Toinho, ok? Bom, antes da gente começar a falar dos campeonatos regionais, vamos falar de futsal, que o Pesqueira amanhã entra em quadra no Sesc de Arco Verde, a partir das 3 horas da tarde, contra a forte equipe da Arena do Sertão, que é o LW, né? Depende muito do patrocinador, do campeonato que ele está disputando, aí às vezes é a Arena do Sertão, às vezes é o LW, mas é a mesma equipe. Jogo válido pela última rodada da primeira fase da Copa Pernambuco Sub-20. E o time esteve treinando ontem, viu? Num momento de descontração, um time ontem muito descontraído. Fez o último treino antes deste duelo contra a equipe do Arena do Sertão, valendo pela última rodada da primeira fase da Copa Pernambuco Sub-20. Bom, vamos falar do Campeonato do Seminário. Neste domingo, rodada dupla, às 8h15, valendo a liderança do Grupo A, Juventude do Centenário e Quarentão do Prata. Quem vencer é líder. O Quarentão já é líder atualmente. Se ele empatar, ele continua líder. Se o Juventude vencer, o Juventude vai para a liderança. Então é um duelo que vale a liderança realmente. O Juventude de 5 está ali no meio, mas não chegou à liderança. Já no outro jogo, às 10 horas, aí é um confronto direto. Grupo B. Guarani de Alagoinha, Continental do Beira-Mar. Inclusive um jogo que pode valer a classificação. Quem vencer, além de assumir a primeira colocação, vai garantir classificação para a próxima fase com rodadas de antecedência. Falar agora do Campeonato de Baixa Grande. A partir das 8h15 da manhã neste domingo, tem AP Lubrificantes contra o Corinthians da Caixa d'Água. Jogo válido pelo Grupo B. Corinthians da Caixa d'Água é o segundo, AP Lubrificantes é o terceiro. O Corinthians pode chegar à liderança dependendo do saldo de gols. Já no outro jogo, pelo Grupo A, tem o Palmeiras de Canabrava, que se ganhar assume a liderança, contra o Ipanema, que se ganhar também assume a liderança. É um confronto entre o segundo e o terceiro colocado nas duas chaves, né? Os dois confrontos coincidentemente.
Já no Campeonato da Pitanga, amanhã quarto dia de disputas, aliás, no domingo, às 8 horas da manhã tem o Canabi contra o Flaboys e às 10 horas contra tem o Botafogo e o Marrom Glacê, um confronto lá da Pitanga. Inclusive, eu conversando com o pessoal da organização lá, eles disseram que vão definir o restante da tabela após essa rodada de domingo, porque tem alguns times que estão em mais de uma disputa. Aí, para não haver choque, né, de datas, aí eles vão analisar bem direitinho para divulgar a tabela, já que o Campeonato da Pitanga começou após os outros dois campeonatos. Falar do 5º Campeonato de Minicampo da Portuguesa, 3 jogos neste fim de semana. Amanhã às 2h45 da tarde tem o Boca Juniors de Riacho Fundo contra o Açudão. Logo após, às 4 horas, tem a Portuguesa Time 1 contra o Bom Sucesso. Já no domingo, às 8h30 da manhã, tem a Portuguesa Time 2 contra o Juventude. Está de volta neste fim de semana o Campeonato de Pé de Serra lá da Igrejinha, com 2 jogos amanhã. Às 3 horas da tarde tem Ponte Preta dos Cambão contra o Atlético Mineiro. E logo após, às 4 horas, tem o Náutico de Pé de Serra de Sanharó contra a Portuguesa. Falar agora da Copinha da Amizade de Sanharó, 5 jogos amanhã. São os últimos jogos que estão faltando, né? Faltam mais 3 jogos que vai ser utilizados em outra data para terminar esta primeira fase. 5 jogos amanhã no Irauzão, às 18 horas, tem pelo Sub-11 Incentivo Belo Jardim contra Arte Popular de Sanharó. Logo após, às 18h30 pelo Sub-15, tem Incentivo de Belo Jardim contra o Arte Popular de Sanharó. Depois, pela categoria Sub-17, a partir das 19h10, tem o Incentivo de Belo Jardim contra o Santa Cruz de Mutuca. Às 20 horas, pela categoria Sub-15, tem o projeto Esporte Cidadania Alagoinha Futsal contra os Craques do Futuro daqui de Pesqueira. E para finalizar a noite, as duas equipes se enfrentam novamente, mas aí pela categoria Sub-17, jogo a partir das 20h40. Quero mandar um abraço para o meu amigo Davidson, presidente da Liga Desportiva de Sanharó. O time dos amigos vai jogar 2 partidas no Campeonato da Amizade lá em Cacimba Nova, na Paraíba, desse sábado. A partir das 13h45, o adversário do time A é contra o Central. Já o time B joga após as 14h45 contra o Penharol de Cacimba Nova. Chegando agora com os amistosos, neste domingo em Propriedade, tem Rosarinho e Mônaco, jogo a partir das 8h30. Eu até disse que Propriedade, chamei muito o vídeo lá de Mimoso falando de Propriedade, mas lá é Frecheira Velha, viu? Quero pedir até desculpa naquele vídeo que a gente mostrou ontem lá do Zé Toninho. Propriedade fica ali entre Ipanema e Mimoso, por ali, entre os dois distritos. Falar agora do amistoso no Joaquim de Brito, a partir das 8 horas da manhã, tem o Flamengo FC, deve ser o Flamengo do Chucuruz, Flamengo dos Caiçaras lá, contra o Nacional Júnior da Pitanga. Já na Arena Cabeça de Boi vai ter amistoso nesse domingo, 2 horas da tarde. Tem a equipe do Borussia Dortmund contra o Canarinho. Falar agora de voleibol, segunda etapa da Liga de Vôlei do Interior, vai ser em Garanhuns. Pesqueira vai participar no masculino. São 4 jogos, vamos estar mostrando só 3. O primeiro na quadra B vai pegar primeiro o Vocesp, jogo que está marcado para as 11 horas da manhã. Logo após, na mesma quadra, às 15 horas, tem contra São Bento. Aí vai mudar de quadra. Às 19 horas pega o Mandacaru. E às 21 horas pega o time de Garanhuns. Pesqueira que tem como objetivo tentar passar para a segunda fase, o mata-mata, que será no domingo. Falar agora da Copa Roçadinho de Futebol, prevista para começar no mês de agosto, dia 4 de agosto. São R$10.000 em premiações, mais troféu e medalhas. A inscrição, R$600. O campeão, R$5.000. Vice-campeão, R$3.000. Terceiro lugar, R$2.000, além de prêmios individuais para o melhor goleiro e artilheiro da competição. Organização do jogador que agora é do Vitória, Rogério Oliveira, Pilela Silva, Leandro Coxinha e Júnior Tavares. E já tem 5 equipes confirmadas. Vamos mostrá-las aqui. O primeiro time a confirmar foi o Cajueiro FC. A ordem que a gente vai mostrar aqui é a ordem alfabética, tá certo? Mas o Cajueiro FC foi a primeira equipe a se garantir no campeonato. Ainda se garantiu o campeoníssimo Juventude de Baixa Grande, do nosso amigo André Lapada. Também está garantido o Leão 13 FC.
Los Hermanos é outra equipe confirmada na Copa Roçadinho de Futebol. E para finalizar até aqui, o Raja FC, que participa de muitas competições, também está dentro da Copa Roçadinho de Futebol, prevista para começar no mês de agosto. Bom, depois desse giro de notícias aqui, vamos chamar a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós vamos fazer uma homenagem ao Madrugada Futebol Clube. Depois do acontecimento, né, nós vimos que o Madrugada fez aniversário esta semana. Não me lembro se é no dia 29, se foi no dia 29 a data prevista. Mas não sei também qual é a idade da equipe. Se era 35 anos em 2016, então deve ser 43 anos do Madrugada lá do Arnaud. Não tenho certeza. Estou chutando, mas deve ser 43 anos do Madrugada. Em 2016 ele fez um torneio com 4 equipes e a gente vai mostrar essas 4 equipes lendárias aqui do nosso futebol. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com o Cruzeiro de Tião em 1973. Em pé, Thiago, Carlinhos, Chico de Olipão, Paulo Sarrafo, 27 e E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times. Essa semana quem fez aniversário foi o Madrugada do Arnaud. Em 2016 ele fez um torneio entre 4 equipes. Só que quem foi campeão, viu? Esse aí é o Ciúm. Em pé, Sereia, Cesário, Luizimar, Kleber, Zé Carlos, Paulinho, Zé Bala e Arnaud. Agachados, Erivan, Matosão, Jorge Coelho, Naldinho, Robin, Daniel e Jailson. Agora vamos com o time 2. Em pé, Everaldo, Cesário, Zé Bala, Elvinho, Soró, Zé Toté, Kleber e Leu. Agachados, Erivan, Arnaud, Gonzaga, Luiz, Có, Zominho, Gonçalo, Paulinho e Piqueta. Agora vamos com o time 3. Em pé, Valdir, Rogério, Sudé, Vado, Sandro, Zé Branco, Wellington e Mirão. Agachados, Yuri, Pepe, Kiko, Pipio, Rinaldo, Silva, João Pedro e Silva Filho. Para finalizar o time 4, em pé, Uri, Velho, Osíris, Paulinho, Lado e Mirão. Agachados, Zé Ulisses, Pio, Cleiton, Letícia, Arlan e Cid Clay. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times e parabéns ao Madrugada! Programa ao vivo é assim mesmo. Você viu que a gente ia soltar os grandes times que a gente apresentou ontem. Tivemos que trocar aqui na hora, viu? Tinha acabado esquecendo na hora da produção. Mas a gente mostra tudo aqui, tá certo? Bom, estamos de volta aqui com o nosso programa no oferecimento de Campos Supermercados, Universo da Festa, Vereador Professor Vavá, WSON Eventos e a página Pesqueira Ordinário, tá ok? Vamos falar de Série B, que hoje tem o Sport em campo. Deixa eu trazer a arte aqui da tabela, como é que está a Série B do Campeonato Brasileiro. Trazendo aqui, pronto, chegou. Veja aí que o Sport joga hoje às 21h30 contra o Goiás fora de casa. Antes, às 19 horas, tem Ceará e Coritiba. Amanhã tem só um jogo, Brusque e Novo Horizontino. No domingo tem Ponte Preta e CRB, Chapecoense e Vila Nova, Ituano e Avaí. Aí na segunda-feira tem Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, Operário de Ponta Grossa e Amazonas. Na terça-feira tem Mirassol e Guarani e tem Paysandu e América Mineiro. Veja que o Sport, como não jogou, perdeu saiu do G4, perdeu 2 posições em relação a rodada anterior. O Sport ali é quinto colocado com 12 pontos e tenta chegar novamente no G4. Não pode perder esse contato com o G4, né? Tá certo que o Sport vem de 2 derrotas seguidas contra equipes que estavam mal na competição. Um era o Lanterna, que era o Ituano, que não tinha somado nenhum ponto, e depois perdeu para o Avaí em casa, né? Depois daquele jogo com 2 expulsões. E o Sport não pode se complicar nessa Série B, que é o grande objetivo do ano, né? Tem que esquecer a derrota de goleada para o Fortaleza. Eu sei que é complicado, é difícil esquecer, mas tem que fazer isso. Para o jogo de hoje, a equipe do Sport vai ter que quebrar um tabu. Só ganhou 2 vezes lá da equipe do Goiás, jogando fora de casa em 16 jogos. Inclusive, a última vitória aconteceu em 2008, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, que teve ainda gol de Júnior Maranhão e Duval
na vitória de 2-1 sobre a equipe goiana. Então o Sport hoje não vai ter o lateral esquerdo mais uma vez o Filipinho, só que pelo menos pode contar dessa vez com o Dalber, que é o jogador da posição e que não estava inscrito na Copa do Nordeste, por isso que não pôde defender a equipe. Vamos para a ficha técnica aqui do jogo, chegando. O jogo hoje é às 21h30 no Sport TV, válido pelo Brasileiro da Série B, 8ª rodada. Sport TV Premier transmite no estádio Ailê Pinheiro, na Serrinha, chamado de Serrinha também. Goiás deve ir a campo de Tadeu, Lucas Ribeiro, Edson Felipe e David Braz, Diego, Marcão, Rafael Gava e Luiz Henrique, Wellington, Thiago Galhardo e Paulo Bahia, ou então Juninho. Essa a equipe do Goiás, do técnico Márcio Zanardi, que tinha sido pretendido até pelo Corinthians, né, mas não pôde assumir naquele momento. O Sport deve ir a campo de Kaique França, Pedro Lima, que pode fazer sua despedida hoje, viu? A qualquer momento pode fechar a negociação com o futebol europeu. Rafael Thierry, Luciano Castanho e Dalber, Fábio Matheus, Fabrício Domingues e Lucas Lima, Romarinho, Barleta e Gustavo Coutinho, técnico Mariano Souza. A arbitragem será toda de São Paulo. Luiz Flávio de Oliveira, que é da FIFA, no apito, Luiz Alberto Andrino Nogueira e Rafael Tadeu Alves de Souza nas bandeiras e o VAR Márcio Henrique de Góes. Boa sorte à equipe rubro-negra. Falar agora do Náutico. Náutico que tenta um goleiro vindo do exterior. Chegou lá o Maticoli, que veio do Novo Hamburgo, que ele é da cria do São Paulo, mas ele não chega a princípio com status de titular, tanto que o João Romário deve ser o titular da equipe no jogo de amanhã. E os 3 goleiros que estão sendo contactados são 3 goleiros. O mais conhecido é o César, aquele mesmo ex-Flamengo, que hoje joga no Boa Vista de Portugal. O Tony, ex-Guarani, que atualmente está no Al Jandal da Arábia Saudita, também é outro nome, além do Simão, ex-ABC, que está no AVS, lá de Portugal, que está disputando o play-off contra o Portimonense para tentar chegar à primeira divisão. Então é isso que nós temos do Náutico hoje. Vamos agora com o nosso giro de notícias. Hoje a seleção brasileira fez o primeiro treino nos Estados Unidos e teve um desfalque. O zagueiro Gabriel Magalhães fez tratamento no ombro, mas não preocupa para a Copa América. A seleção se apresentou ontem com 18 atletas, entre eles Lucas Paquetá, que está sendo acusado de manipulação de resultados, de ter forçado 4 cartões amarelos lá pela Federação Inglesa de Futebol. Só que, como não houve julgamento, como ele não está condenado, ontem o Edinaldo Rodrigues soltou uma nota dizendo que pediu explicações lá à Federação Inglesa, como não tinha nenhum impedimento, manteve a convocação do atleta, que só vai ter o julgamento após a Copa América. Disse o Edinaldo, se a gente pune o jogador agora é como se fosse uma punição antecipada. Então, Lucas Paquetá está no elenco. Faltam chegar ainda os jogadores que jogam aqui no Brasil, os goleiros Bento do Atlético Paranaense e Rafael do São Paulo, lateral esquerdo Guilherme Arana e Hendrick do Palmeiras, que se apresentam na segunda-feira. O volante Ederson do Atalanta também se apresenta na segunda-feira e na quarta-feira chegam os jogadores do Real Madrid, Éder Militão, Rodrigo e Vinícius Júnior, que por sinal fazem amanhã a final da Champions contra o Borussia Dortmund às 4 horas da tarde. Notícia do atletismo, Alisson dos Santos superou o Alan Hall em Oslo, ele que é norueguês, superou ele, campeão olímpico na Diamond League. Ontem ele fez o melhor tempo do ano. O brasileiro chegou a fazer 46 segundos e 63 centésimos diante do norueguês, que é campeão olímpico, o Karsten Warholm, ele que estava em casa. Boa para o Alisson dos Santos, que lidera também o ranking e a grande esperança de medalha, quem sabe de ouro, no atletismo brasileiro. Vamos falar agora de Libertadores. Deixa eu chamar a arte aqui, que foi definidas, né, os últimos jogos, com exceção do grupo C, né, que ainda falta resolver. Ontem Palmeiras e São Lourenço não saíram do 0-0, frustrando a torcida palmeirense que esperava fazer a melhor campanha. O Independiente Del Valle venceu o Liverpool do Uruguai por 2-1 e garantiu vaga na Sul-Americana. O River Plate fez a melhor campanha da fase de grupos, venceu o Deportivo Táchira por 2-0. E o Libertad venceu o Nacional por 2-1, também se garantiu na Sul-Americana. Ficaram assim os grupos. No grupo A, Fluminense e Colo-Colo classificados, Cerro Porteño na Sul-Americana. No grupo B, São Paulo e Talheres classificados, Barcelona de Guayaquil na Sul-Americana. No grupo C é que falta definição, né? Faltam ainda 2 jogos a acontecer, só o Estudiantes de La Plata que está eliminado.
No grupo D, Júnior Barranquilla e Botafogo classificados, LDU na Sul-Americana. No grupo E, Bolívar e Flamengo classificados, Palestino na Sul-Americana. No grupo F, Palmeiras e São Lourenço classificados, Independente Del Valle na Sul-Americana. No grupo G, Atlético Mineiro e Penharol classificados, Rosário Central na Sul-Americana. E no grupo H, River Plate e Nacional do Uruguai classificados, Libertad na Sul-Americana. E vamos falar dela agora, né? Os últimos resultados de ontem. Danúbio 0, Raio Juliano também 0. Atlético Paranaense perdeu em casa para o Esportivo Abeliano e vai ter que encarar a fase de playoffs. Inclusive já tem adversário até garantido, daqui a pouco eu vou até falar. Cruzeiro 1, Universidade Católica de Quito 0, União La Calera 0, Aliança Petrolina 1. Vamos agora para as classificações aqui no grupo. O primeiro colocado garantiu vaga direto nas oitavas de final e o segundo no playoff. Então, Independiente de Medellín nas oitavas, Always Red no playoffs no grupo A. No grupo B, Cruzeiro nas oitavas, Universidade Católica de Quito no playoff. No grupo C, falta a definição ainda, alguns jogos, então vamos deixar para lá, o Internacional tem chances. No grupo D, Fortaleza nas oitavas, Boca Juniors no playoff. No grupo E, Esportivo Ameliano nas oitavas, Atlético Paranaense no playoff. O Atlético Paranaense vai pegar o Cerro Porteño, já está garantido, porque aí não é sorteio, aí é definição entre os melhores e os piores, no caso dos que vêm da Libertadores. No grupo F, Corinthians nas oitavas, Racing do Uruguai nos playoffs. No grupo G, Lanús nas oitavas, Cuiabá nos playoffs. E no grupo H, o Racing nas oitavas e o RB Bragantino nos playoffs. O RB Bragantino vai pegar o Barcelona de Guayaquil. Cuiabá ainda não tem o adversário definido. Falar agora do Campeonato Brasileiro da Série C. Ontem o Ipiranga venceu 1-0 a equipe do Figueirense e continua 100% na competição. Com 3 jogos apenas entrou no G8, viu? Tá ali com 9 pontos em 8º lugar, tem 100% de aproveitamento. Já o Figueirense continua em 6º lugar com 10 pontos, mas tem um jogo a mais em relação, por exemplo, ao Náutico, que caiu uma posição, está em 10º, ali com 7 pontos. A 7ª rodada amanhã, domingo e segunda-feira. Falar do Brasileiro da Série D, que hoje tem um jogo pelo grupo A3, abrindo a 6ª rodada às 19 horas, tem Iguatu e Potiguar de Mossoró. Amanhã a gente fala dos demais jogos. Brasileiro Sub-20, ontem na 9ª rodada, quase completando, ainda falta Grêmio e Atlético Paranaense, o Fortaleza venceu o Fluminense por 2-0, Cuiabá venceu o Internacional por 2-1, Cruzeiro e Botafogo ficaram no empate em 2-2. O G8 tem o Palmeiras com 24 pontos, disparado em primeiro lugar. Aí com 16 vem Flamengo, Ceará e Bahia desta ordem. Com 15 pontos vem Grêmio, Atlético Paranaense e Cuiabá. E o Cruzeiro fecha o G8 com 14 pontos. Falar de voleibol. Nesta madrugada tem um jogaço, viu? Às 1h30 da manhã, Brasil e Itália. O Brasil que vem invicto na competição, venceu o Japão com muita dificuldade, 3-2. Venceu a Holanda, só teve dificuldades no segundo set, 3-1, e agora vai encarar a Itália 1h30 da manhã. No domingo pega às 5 horas da manhã a Tailândia, que é a equipe que será a sede da fase final, né? Que já está classificada porque será a sede da fase final. Nosso placar da rodada hoje está pobre, apenas um jogo, Campeonato Francês ontem, jogo de ida do playoff do rebaixamento, Saint-Étienne 2, a equipe do Metz 1. Assim também como a agenda do dia também está pobre. Daqui a pouquinho, às 15 horas, tem a Copa do Rei Saudita, a grande final em jogo único. Tem o Al Hilal do Jorge Jesus contra o Al Nassr, lá do Cristiano Ronaldo. Este é o jogo da final. Vamos aguardar, se eu não me engano, o Band Esportes transmite esta partida. Bom, estamos chegando ao fim do programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Amanhã começa o mês mais animado do ano, que é o mês junino, tá ok? Quero agradecer mais uma vez aos nossos amigos Zé Maria Campos, do Canto Supermercados, Eduardo do Universo da Festa, Vereador Professor Babá, o Enio da WSOM e Eventos e o pessoal lá da Pesqueira, do Pesqueira Ordinário. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil.
e a alegria na cara da massa. Quando no campo aplaudiu arroz, tinguinho e tubano, doutor dos chefes, o pai, nhanho, ranho, leré e buiú.